Que a graça e a paz de Deus esteja com todos vocês. E hoje eu vou explicar aí a Solene Ribeiro sobre o vídeo que eu fiz das imagens de escultura na Igreja Católica. Ela me faz esse questionamento aí. Ela diz assim: me explica, por favor, Isaías capítulo 44, do verso 9 ao 20, Isaías 45, do verso 16 ao 20, Isaías 46, do verso 4 ao 7, e Apocalipse 9, do verso 13 ao 21. Eu li todos, tá bom? Eu não vou gravar eu lendo, porque eu tentei fazer isso, e esses textos, vocês veem que são muitos, né? São enormes, e eu sei que o pessoal vai ficar pulando o vídeo e não vai ter paciência. Então, tá aí os versículos que ela mandou, vocês podem conferir, e eu vou falar sobre eles. O assunto deles é o mesmo: idolatria, fabricação de imagens de escultura, né, de deuses, de que as pessoas que fabricam um Deus, a imagem e semelhança de um homem, elas são cegas, elas não sabem que pecam diante de Deus. Aí lá no Apocalipse vai falar daqueles que não vão herdar a vida eterna, né, que vão ser castigados, os que se prostituem, que roubam, né, e os idólatras, né, vai falar sobre essa questão de imagens, idolatrias, ídolos, falsos deuses. E aí eu já entendi o questionamento dela, né? Isso já está explicado no outro vídeo, mas é complicado. Mesmo assim, as pessoas trazem uns textos. Vou explicar novamente. Esses textos que você me mandou sobre fabricarem deuses, sobre pegarem, né, que Deus dá um exemplo lá do artífice, que ele pega um pedaço de um pau e aí ele queima uma parte no fogo, usa como lenha, e a outra parte ele fabrica o Deus dele, e ele não percebe que isso é uma coisa sem sentido, né? né? Então, eles querem pegar essas passagens e trazerem para a realidade católica, como se a gente fabricasse deuses. Eles não levam em consideração absolutamente, sabe, assim, esquecem que isso aqui aconteceu em uma determinada época. Então, nessa época nem existiam as imagens de santos, né? Esse povo, eles fabricavam imagens de entidades que eles realmente consideravam que fossem deuses. É diferente você acusar que algo é um deus e você ter algo que para você não é um deus, mas para o outro é, do que você realmente ter aqui uma imagem e você dizer, isto aqui é um deus, você ter aquela consciência e acreditar que você tem um Deus em suas mãos. Este povo acreditava nisso. Eles tinham as imagens deles e eles diziam que aquelas imagens eram seus deuses. Eles tinham este entendimento, esta certeza. Isto aqui é o nosso Deus. Na própria passagem que ela me enviou aí de Isaías, diz que ele se ajoelha diante da imagem e diz: este é o meu Deus, livra-me. Onde você já viu um católico se ajoelhar para uma imagem e dizer: este é o meu Deus, livra-me? Isso não existe, gente. Isso não existe. Onde você viu o Papa ou qualquer padre chegar para a Igreja Católica e dizer: está vendo aqui as imagens de São José, São Pedro, Cosme e Damião? Esses são os nossos deuses. Isso não existe. O que é que a Igreja ensina? A verdade que é que nós veneramos os santos, pedimos a intercessão dos santos, e as imagens representam os santos. São apenas objetos de representação. Obviamente que elas passam a ser veneradas não por si só, mas por causa de quem elas representam. É somente isso. Logicamente, com a imagem de Jesus Cristo, nós fazemos imagem de Jesus, porque Jesus esteve
ele foi visto pela humanidade, ele esteve em carne e osso no meio de nós, é o Deus conosco, trazendo o Novo Testamento. Aí, a partir desse momento, nós entendemos que podemos fazer imagem de Deus, Jesus, porque ele apareceu. No Antigo Testamento, Deus não havia aparecido publicamente, se apresentado aos homens em forma humana, vivendo com os homens, como aconteceu com Cristo. Então é essa a questão, entende? Essa é a questão. Agora, o que acontece são as distorções. Aqueles que são inimigos da Igreja de Deus precisam acusar a Igreja de alguma coisa. Assim como Satanás enganou Eva usando a própria palavra de Deus, depois ele tentou enganar Jesus usando a palavra de Deus nas Escrituras, distorcendo. Ele faz hoje para afastar as pessoas da Igreja de Deus. Ele usa a Escritura contra a própria Igreja, distorcendo, porque assim, fica bem parecido até, né, assim, superficialmente. Os pagãos tinham deuses e faziam imagens. Então a Igreja Católica, ela está fazendo imagens de pessoas ali, de santos. Então, será que não é uma forma de idolatria, né? Então, eles sutilmente conseguem enganar as pessoas com esse tipo de comparação. Mas tem muitas coisas nas religiões pagãs que existem na nossa. Não significa porque existem essas semelhanças, eu falo que nossa religião está errada, né? Por exemplo, as religiões pagãs têm sacerdotes. O povo de Deus, por muito tempo, teve sacerdote. E nós temos os novos sacerdotes, né? Que são os padres, os bispos. Os apóstolos eram sacerdotes, né? Então quer dizer que não pode ter sacerdote? Eles sacrificavam para os seus falsos deuses. Israel sacrificava também, mas para o verdadeiro Deus. Eles criavam imagens dos seus deuses. Israel não criava imagem de Deus, porque Deus nunca apareceu a Israel, mas eles fabricaram imagens que são objetos pelos quais Deus se manifestaria diante deles, como por exemplo a Arca da Aliança. Deus disse que ele estaria entre os querubins da arca, ele se manifestaria ali, falaria com Moisés diante daquela imagem de escultura. Entendeu? Então, eles pegam essa questão sutil para poder enganar as pessoas e dizer, não, se eles fabricam imagens ali de entidades, os católicos fazem isso, então eles são idólatras, aquilo ali é uma idolatria disfarçada, né? Por quê? Porque esse pessoal, eles têm uma teoria na mente deles de que eles foram enganados, né, pelos inimigos da igreja, enganaram eles, dizendo que a Igreja Católica é um tipo de uma entidade ou uma corrupção da igreja, ou uma extensão do Império Romano, ou uma entidade que tem como objetivo enganar as pessoas para levar as almas ao inferno. E isso você só acredita enquanto você não conhece a história da Igreja Católica, que é a própria história da Igreja de Jesus Cristo. Entendeu? É por isso. E aí eles criam essas teorias. Olha ali, ó, Deus falou que não pode imagem. Eles não explicam que Deus falou que não pode imagens de falsos deuses. A Igreja Católica tem falsos deuses? Não, porque para os santos, ao menos, primeiro que a gente já sabe que é santo. Mas os santos podem ser considerados como deuses? Vocês podem pensar, né? Aí alguém pode dizer, pode, porque vocês se ajoelham diante dos santos, vocês criam imagens deles e vocês choram, rezam, oram para os santos, né? Eles podem pensar isso. Mas esquecem que para um objeto, uma entidade, um espírito ser considerado um Deus, você precisa primeiro acreditar que realmente ele é um Deus, que era o que aconteceu com esses povos aqui, dessas passagens bíblicas que ela pediu para eu ler. Eles acreditavam nisso. Nós não acreditamos. Nenhum católico acredita que os santos são deuses. E nem a igreja ensina isso. E deveria-se adorá-los como Deus. Como é a adoração bíblica? A adoração bíblica envolve um altar
envolve o reconhecimento de que aquela entidade é Deus e envolve sacrifício. Nós não fazemos isso com os santos. Nós não reconhecemos que os santos são deuses e nem sacrificamos para eles. Então não há uma adoração aqui. Entendeu? Essas atitudes de chorar, de se ajoelhar e de pedir aos santos, elas se limitam à adulia, à veneração dos santos. O que não se compara à adoração a Deus. Não se compara. Porque quando a Igreja Católica, isso você percebe quando você vive no ambiente católico. Quando a Igreja Católica ela vai adorar a Deus, você percebe a grande diferença, o tamanho que é a adoração, a entrega para Deus. É muito diferente, entendeu? Então a veneração, ela é possível sem que seja idolatria. Por exemplo, Davi, ele foi louvado pelas mulheres quando ele venceu os filisteus. As mulheres batiam pandeiro e gritavam o nome dele, né? Saul matou tantos, mas Davi matou tantos, e saíam dançando e cantando. Deus fala na própria escritura que ele glorificaria os seus filhos. E ele diz também, Jesus fala para uma das igrejas, que ele faria com que aqueles que erraram, aqueles que eram pecadores, eles viessem, adorassem prostrados aos pés daquela igreja. O próprio Jesus fala isso. Em Daniel está traduzido dessa maneira aqui, ó. Vocês podem ler aqui na tradução João Ferreira de Almeida, viu? Daniel capítulo 2, versículo 46. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou a Daniel, e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e perfumes suaves. Olha só, além dele adorar Daniel, ele ordenou que fizessem oferta de manjares, uma oferta a Daniel e perfumes suaves. Uma adoração completinha aqui, não está aparecendo não? Para você? Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador dos segredos, pois pudeste revelar este segredo. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes dons, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios da Babilônia. Agora, Daniel repreendeu o rei por ter adorado ele? Não, sabe o que acontece? E pediu Daniel ao rei e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia a Sadraque, Mesaque e Abednego, mas Daniel estava às portas do rei. Além de aceitar a adoração de Nabucodonosor, Daniel ainda, depois disso, pede a Nabucodonosor, ao invés de repreendê-lo, pede para ele o direito de dar cargos aos seus amigos. E aí, como você me responde isso? E está escrito na Bíblia. Por que Daniel não repreendeu o rei da Babilônia de fazer tudo isso diante dele? O rei adorou Daniel, que está dizendo que ele adorou. Ele deu ofertas de manjares a Daniel, perfumes, engrandeceu Daniel no reino. E depois disso, Daniel ainda diz: quero que você dê uns cargos aí para os meus amigos também. Me dê essa licença, o rei pode ir lá. E Daniel vai e constitui sobre os negócios da província os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Como é que você explica isso? E depois disso, Deus ficou contra Daniel? Não, Daniel vai para a cova dos leões e Deus ainda livra ele da cova dos leões. Você não vê em nenhum momento Deus repreender Daniel por ter aceitado toda essa honra aqui, de Nabucodonosor. Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou a Daniel. Daniel 2, do versículo 46 em diante. Leia aí na sua Bíblia. E aí, como você me explica isso? Então aqui nós vemos que adorar aqui, gente, nesse contexto, não é a adoração, apesar desse susto, a adoração que é dada a Deus. É justamente o que a Igreja Católica ensina. Isso que Nabucodonosor fez diante de Daniel foi o que chamamos de veneração, que é uma palavra, a veneração aqui no original, muitas vezes ela pode ser traduzida como adoração. Vai depender ali do contexto. Acho que é a palavra proskineo.
Eu não sei se nesse texto é essa palavra que aparece, talvez por isso traduziram como adoração, mas pode ser traduzida como veneração. Então, aqui a gente já entende que o que Nabucodonosor fez aqui foi venerar Daniel. E Deus em nenhum momento, nem Jesus, nem ninguém mencionou essa prática aqui de Daniel ter aceitado isso como algo errado. É um santo sendo venerado. Agora, a adoração a Deus, ela é totalmente diferente disso aqui, ela é muito além. Entendeu? E a adoração a Deus na Igreja Católica é como faziam no Velho Testamento. Tem altar, tem o reconhecimento de que Ele é Deus e tem o sacrifício, que é a Eucaristia. É a hóstia consagrada, que é entregue diante de Deus, sacrifício de Jesus Cristo. Então, é isso, é uma questão de conhecimento. Imagens pode usar, porque na Bíblia tem o templo de Deus era cheio de imagens, e a veneração também pode existir, a veneração diante dos santos. Então nós veneramos os santos e usamos as imagens para fazerem parte dessa veneração, né? Então essa acusação de que a igreja adora aos santos é algo para afastar as pessoas da igreja, para criarem uma imagem da igreja que não existe, tá bom? Espero que você tenha entendido. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Tchau.